A doação com reserva de usufruto como forma de transmitir o patrimônio para os herdeiros. Funciona? Olá, eu sou Luciana, advogada. Tudo bem com você? Tão importante quanto criar um patrimônio é saber preservá-lo e transmiti-lo aos herdeiros, com o menor gasto econômico possível, visando proteger a próxima geração. Com o intuito de evitar problemas futuros com a transferência do patrimônio, bem como com as despesas com inventário após o falecimento, uma das formas mais frequentes e comuns utilizadas pelos pais tem sido a doação desse patrimônio em vida com reserva de usufruto. Assim, esses pais acabam doando seus bens, ainda em vida, a seus descendentes, acreditando que com isso estão protegendo seu patrimônio e seus herdeiros. No entanto, a doação com reserva de usufruto nem de longe atende com eficiência aos anseios dessa família, minimamente por 3 razões. Razão número 1. Doação com reserva de usufruto é tão cara quanto o inventário. Não tem nenhum benefício econômico. Isso mesmo, a doação com reserva de usufruto não tem nenhum benefício econômico. Se o inventário empobrece a família, na medida em que essa família terá que arcar com os custos do inventário, que são pesadíssimos, na doação os custos não são diferentes, são tão pesados quanto. Razão número 2. Na doação com reserva de usufruto, não há direito de arrependimento. O doador perde os seus bens. Se ele quiser voltar atrás, ele não pode, não tem um caminho de volta. Imagine se surge um outro herdeiro depois da doação. O doador não pode redistribuir esses bens de maneira a atender esse outro filho que surgiu. Simplesmente por quê? Porque os bens deixaram de ser dele. E razão número 3, qualquer alienação que esses pais necessitem fazer, eles vão depender da anuência do cônjuge do herdeiro. Imagine a hipótese em que um dos doadores precisa de um recurso financeiro para atender uma emergência relacionada à saúde, por exemplo, e tem que vender um imóvel. Nesse caso, eles vão precisar da assinatura do cônjuge do herdeiro para realizar a venda desse bem. Além desse problema, existem uma série de outros no dia a dia dos escritórios de advocacia. E para ilustrar o que eu estou te dizendo, eu vou te mostrar um exemplo prático, trazendo uma experiência do time o qual eu participo. Veja bem, um casal que aqui eu vou chamar de Paulo e Silvia, já bem idosos, na faixa dos seus 70 anos de idade. Os nomes são fictícios, mas a história é real, tá? Paulo e Silvia tinham 4 filhos já acima dos 40 anos de idade, todos eles casados no regime da comunhão parcial de bens. Um desses filhos estava no processo de divórcio e estava pendente ainda a partilha de bens nesse processo. Paulo e Silvia tinham muitos imóveis, mas muito mesmo, e imóveis em situações bastante diversificadas. Apartamentos alugados e não alugados, casas alugadas e não alugadas, fazenda, terrenos, apartamentos com condomínio caro, com condomínio barato, enfim. A diversidade dos imóveis era realmente considerável. Aí o que eles fizeram? Fizeram o que muitos pais fazem na tentativa de evitar o inventário e proteger seu patrimônio. Fizeram a doação de bem em vida com reserva de usufruto e deixaram esses herdeiros em condomínio, em todos os imóveis. Os filhos, então, passaram a ser condôminos na propriedade de todos esses imóveis, na proporção de 1/4 para cada filho. O que aconteceu logo depois? Paulo e Silvia receberam de uma construtora uma proposta relativa a um desses imóveis, mais precisamente relativa ao terreno. E essa proposta era a seguinte: a construtora iria levantar ali um prédio e nesse prédio iria disponibilizar para os filhos de Paulo e Silvia um andar com 4 apartamentos, de modo que cada filho do casal ficaria com um apartamento neste andar. A proposta era irrecusável, incrivelmente vantajosa. Veja bem, um terreno que valia 500 mil renderia agora aos filhos de Paulo e Silvia, a cada um deles, um apartamento avaliado em 500 mil. Ou seja, a vantagem econômica seria quadruplicada. O patrimônio passaria de 500 mil para 2 milhões de reais. Paulo e Silvia, neste caso, precisariam da assinatura não só dos 4 filhos, como também das esposas dos filhos. Os filhos, naturalmente, concordaram com a proposta prontamente, óbvio. E as suas esposas também, exceto
a esposa do filho que estava em processo de divórcio, lembra? Lembra que um dos filhos estava se divorciando? Pois é, a esposa desse filho se recusou a anuir a venda deste terreno. O caminho encontrado por este escritório, então, foi acionar o judiciário para conseguir uma liminar para suprimir a assinatura dela. Só que, como todos sabem, o judiciário é moroso e mesmo em se tratando de casos de urgência como este, o judiciário costuma demorar. Você sabe disso. Resumindo, o caso foi para a justiça, levou tempo para a liminar sair. Quando saiu, já não teve nenhum efeito para essa família, pois a construtora já tinha feito o negócio com outro proprietário. Veja bem, essa família perdeu a oportunidade de fazer um baita de um negócio. Quando a liminar que autorizava o suprimento da assinatura da esposa do herdeiro saiu, já era tarde demais. A construtora já havia fechado o negócio com outro proprietário que tinha um terreno naquela mesma localidade que também lhe atendia. Por aí você vê, por esse exemplo prático, você pode ver como é rudimentar este sistema de doação de bens em vida com reserva de usufruto. É um sistema que na prática não funciona. É um sistema falho. Doação de bens com reserva de usufruto definitivamente não é uma boa solução para o problema da família. Mas a boa notícia é que existe sim uma solução eficiente capaz de evitar o inventário e inibir consideravelmente os litígios, preservar fortuna, reduzir gastos e garantir o bem-estar da família, de modo que o patrimônio adquirido em toda uma vida não seja dilapidado pelo Poder Judiciário. E essa solução é o sistema de holding familiar. Se este vídeo trouxe alguma transformação para a sua vida, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo.